Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje. É uma aula sobre análise combinatória, detalhando aqui o item permutações, anagramas e essa inter-relação que existe entre anagramas e permutações. De quebra também, nessa questão de hoje, nós vamos aprender a como ordenar os anagramas em ordem alfabética. Então você consegue descobrir em que ordem está determinado o anagrama. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na área da educação aqui no Japão e também produzindo vídeos para atender as dúvidas dos alunos, não apenas daqui, mas principalmente alunos do Brasil. Eu aproveito aqui também para convidar, caso você ainda não esteja inscrito, inscreve nesse canal. E se gostarem da aula, claro, deixe seu like, porque dessa forma o YouTube vai divulgar cada vez mais e atender um maior número de alunos, que é o objetivo desse canal, uma vez que ele não é monetizado, ok? Vamos então para a nossa aula de hoje. Questão da Unifesp. As permutações das letras da palavra prova foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de 5 letras em um dicionário. A 73ª palavra nessa lista é... Bom, pessoal, eu tenho aqui uma relação de 5 anagramas e eu quero saber qual é o anagrama que está na posição 73ª. Eu, particularmente, quando estudei esse conteúdo quando estudante, eu fiquei meio perdido. E eu imagino que muita gente também fica perdido. Como é que eu vou descobrir dessa forma aqui, em que ordem está esse anagrama? Antes de mais nada, fazer uma pequena teoria de permutações para você entender bem o conceito, tá? O que seriam permutações? Permutação nada mais do que são trocas de lugares. Então, por exemplo, a palavra Eva. A palavra Eva, eu tenho 3 letras. Quantos anagramas eu consigo formar com essas 3 letras? Lembrando que anagrama são palavras mesmo que sem sentidos, tá? Você pega lá um grupo de letras e forma um anagrama qualquer, tá? Então, com essas 3 letras eu consigo formar quantos anagramas? Então, vamos fazer de uma forma ordenada, em ordem alfabética. Então, o primeiro anagrama seria o A, a segunda letra em ordem alfabética seria o E e a terceira o V, certo? Ainda começando com a letra A, eu tenho o A, aí eu vou trocar a posição aqui, o V e o E. Então vai ficar ave, seria segundo anagrama. Qual seria o terceiro anagrama? Já que eu usei o A, o próximo depois do A em ordem alfabética seria o E nesse caso. Então é o E, próximo seria o A, sempre em ordem alfabética, e o V. Bom, como eu já utilizei o E, A, V, eu ainda tenho o E, que começando com E, eu tenho enfim, a palavra Eva também, né? Então, a palavra Eva estaria em quarto lugar nesse caso aqui. Bom, eu já utilizei. Tem mais algum anagrama começando com E? Não tem como. Então, o próximo e último seria o V, né? Então, o V, depois viria o A e o E, vai. E por fim, eu teria o V, o E e o A. Pronto. Então, eu criei aqui 6 anagramas. Mas a pergunta que fica assim, e se eu tivesse uma palavra com 5 letras? Quantos anagramas eu vou formar? Você não vai fazer isso que eu estou fazendo. Você ficaria maluco de tanto listar exercícios dessa forma, tá? Então, eu vou ensinar nessa aula exatamente como você vai formar e como ordenar e como descobrir em que ordem, em que lugar está determinado o anagrama. Beleza? Então, vamos lá. Observe que aqui, ó, a palavra Eva, que tem essas 3 letras, eu consegui formar 6 anagramas. E se eu tivesse, por exemplo, a palavra amor? Eu tenho aqui 4 letras distintas, tá? Aliás, deixar bem destacado, nessa aula aqui, eu vou destacar apenas anagramas com letras distintas, ou seja, não tem nenhuma letra com repetição. Na próxima aula, sim, eu vou fazer exemplos com letras repetidas, tipo arara, banana. Vocês vão ver que tem uma diferença entre anagramas distintos. Então, para fazer 3 letras, eu vou fazer uma formulinha matemática que é permutação de 3 letras. Então, permutação de 3. E como é que eu defino matematicamente? Permutação de 3 é a mesma coisa que 3 fatorial. Mas 3 fatorial nós vimos em aulas anteriores que é 3
vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. E realmente eu tenho 6 anagramas. Então quer dizer que a palavra amor, se você quiser começar a listar, o primeiro anagrama seria o A, o O, o M e o R, não é isso? Em ordem alfabética. Agora você imagina o tamanho dessa lista aqui. Então, para isso, a palavra amor, basta você pegar, conforme eu fiz no exemplo aqui anterior, P de 4, ou seja, 4 fatorial, que vai dar quanto? 24. Então, eu consigo formar 24 anagramas com a palavra amor, e assim por diante, tá? Muito bem, agora nós vamos fazer aqui o exercício. O exercício diz a palavra prova. Então, observe que eu tenho 5 letras distintas, não tem nenhuma repetição aqui. P-R-O-V-A. Eu quero descobrir a 73ª palavra, ou 73º anagrama. Então, vamos fazer por ordem. Se eu começar em ordem alfabética, qual seria o primeiro anagrama? Seria começando com A, naturalmente. Então, tem o A e as 4 letras distintas depois, não é isso? Bom, aí eu vou ter que embaralhar essas 4 letras que restaram, seria o P, o R, o O e o V. Bom, mas você não precisa fazer uma listagem disso aqui, basta você fazer o P, como eu tenho 4 posições para fazer a permutação, então eu vou fazer P de 4. Então, significa o quê? Que anagramas começado com a letra A, eu tenho 4 fatorial, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que eu já provei aqui agora há pouco, que é 24. Então, eu tenho 24 anagramas, começando com a letra A, com a palavra prova, utilizando as letras da palavra prova, ok? Muito bem, qual seria a próxima listagem? Começando com qual letra? Depois do A aqui, nessa palavra aqui, o próximo seria o O. Então, vamos começar os anagramas com a letra O. Então, tem mais 4 aqui sobrando. Nesse caso aqui, já o A entra aqui nessa jogada. Então, seria a mesma coisa que o P de 4. E eu nem vou fazer o cálculo, que é igual de cima aqui. Então, tenho 24. Também 24 anagramas, começando com a letra O. Bom, depois do O eu tenho quem? O P. Então, começando com a letra P, eu tenho 4 posições aqui também. 1, 2, 3, 4. E claro que também é a mesma quantidade, P de 4, seria 24. Agora vamos dar uma pausa aqui, ó. Então eu fui listando em ordem alfabética quantos eu já tenho aqui nesse caso aqui. Então, se eu listar esses anagramas aqui, eu já tenho aqui quanto? 24, 24, 24. Seria 3 vezes 24. 3 vezes 24. Que daria quanto? 72 anagramas, certo? Bom, ele não quer o 73º, seria já o próximo, mas espera aí, eu já acabei aqui os anagramas com a letra P. Qual seria o próximo anagrama? Não seria começando com a letra R? E qual é o primeiro anagrama começando com a letra R? Bom, agora vamos lá, vamos descobrir aqui. Agora vamos colocar em ordem alfabética. Sobrou quem? Sobrou o P, o O, o V e o A. Quem é o primeiro? Seria o A. E depois do A? Depois do A vem o O aqui, né? O. Depois do O vem o P. E depois do P, finalmente, o V. Esse anagrama aqui é o meu 73º anagrama. E aqui anteriormente já tinha 72 anagramas. Então, 73º seria o RAOPV, que é a alternativa E de escola aqui. Entenderam, pessoal? Se por acaso alguém ficou com alguma dúvida, não deixe de escrever aí nos comentários ou pode me enviar inbox, que eu vou ter o maior prazer em atender a cada um de vocês, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!